Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Edivaldo Aguiar, eu sou mestrando, sou aluno do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba e sou orientado pelo professor Fábio. E junto com ele eu vou dar apoio a vocês na disciplina de Grandes Culturas 3. Tá? Então a gente vai estar se encontrando pelos próximos meses para discutir, para me passar algumas informações para você, algumas informações novas sobre as culturas em questão, ou ainda para reforçar alguma informação já passada pelo professor anteriormente, certo? Então, em se tratando da cultura da mandioca, nós vamos tratar de diversos assuntos. Um desses assuntos é com relação à fenologia da cultura da mandioca. Tá? Então, com relação à fenologia, bom, e qual a importância de se conhecer sobre a fenologia das culturas? De maneira geral, não só vale não somente para a mandioca, pessoal, mas também para todas as culturas, conhecer a fenologia é de grande importância. De grande importância porque você precisa conhecer a planta para você trabalhar com ela, certo? Isso vai ajudar em quê? Tá? Vai ajudar no planejamento. Elaborar o planejamento para aquele cultivo daquela planta. E se tratando da mandioca, esse planejamento ele deve ter bastante atenção com relação à disponibilidade hídrica do momento do cultivo ou da fase da planta naquele cultivo. Tá? Tem que levar em consideração também a adubação, né, respeitando a fase fenológica e de exigência por algum nutriente com relação à cultura da mandioca. E esse planejamento também deve conter, relacionado à fenologia da planta, uma atenção com relação ao controle de plantas invasoras. Coloquei controle de plantas invasoras exclusivamente para a cultura da mandioca, que é o nosso assunto de hoje. Bom, fenologia da mandioca. Né? A fenologia da mandioca ela se divide em 5 fases, basicamente. Né? Algumas literaturas vão constar 4, porque junta 2 numa só, mas no geral nós temos 5 fases de desenvolvimento da cultura da mandioca. Então, a primeira fase é a fase relacionada à brotação. Né? Então, o que vem a ser essa fase da brotação, que é a primeira fase? Bom, a primeira fase da brotação é a primeira fase, que é a fase da brotação, o que ela consiste? Né? Nos primeiros lançamentos de raízes, certo? Raízes simples ainda, rudimentares, a partir de quando a estaca, vamos dizer assim, né, ou o leite é semeado. Tá? Então, a presença não só de as primeiras raízes, comumente as primeiras são emitidas nas extremidades das estacas e também dos primeiros ramos aéreos. Tá? Então, a emissão dos primeiros ramos aéreos ela ocorre nessa primeira fase, que ocorre até os 7 dias após o plantio. Então, até os 7 dias após o plantio, para ter já emitido essas estruturas. Bom, outra estrutura também que é lançada nessa primeira fase são as primeiras folhas. As primeiras folhas, as pequenas folhas, né, que são as primeiras a serem emitidas. Elas aparecem em torno aí de 10 a 12 dias após o plantio. Então, tem a emissão das raízes, a emissão dos primeiros ramos aéreos e, consequentemente, as primeiras folhas, as folhas pequenininhas. Essa primeira fase, pessoal, ela dura em torno de 15 dias no total, tá bom? Bom, e que cuidados? Aí eu coloquei cuidados, mas a gente pode colocar também como uma atenção, né? Qual a atenção que nós temos que ter nessa fase? Bom, diversos fatores devem ter a atenção voltada para eles. Mas para essa fase, principalmente, nós devemos ter bastante cuidado, pessoal, com a profundidade de plantio. Né? Porque os ramos aéreos que são emitidos nessa primeira fase, eles não podem estar tão profundos, porque aí passa a ter uma dificuldade muito grande de emergir e poder atingir a superfície do solo. Então, isso pode se tornar um complicador e pode atrasar a emergência da planta.
O outro fator que deve ser bastante levado em consideração e bastante delicado é a disponibilidade hídrica nessa fase. Então, o solo tem que estar úmido, tem que ter uma boa disponibilidade hídrica, de maneira que possa estar dando condições para que essa estaca ela não venha desidratar, a perder líquido antes do seu brotamento. Tá? Então, essa disponibilidade hídrica garante com que a estaca esteja ainda úmida e possa ter condições de emitir os seus primeiros raízes e caules. Certo? Então, o que nós podemos definir essa primeira fase, que é a fase da brotação? Podemos definir ela como sendo, como ocorrem as brotações das gemas das manivas, com o aparecimento de raízes primárias na região dos nós. Surgimento das primeiras folhas, alongamento das gemas axilares, que são as gemas que emitem as raízes, e a perda de água devido à respiração celular e à translocação de reservas para as novas brotações. Isso aqui ocorre nessa primeira fase. A segunda fase, pessoal, nós podemos dizer que é a fase da formação do sistema radicular. No que consiste isso? Tá? Então, aí uma ilustração para que vocês possam observar que o sistema radicular começa a se formar. Isso aí é um desenvolvimento radicular na cultura da mandioca, porém no cultivo in vitro. Tá? Nós podemos observar as primeiras raízes, olha só, as primeiras raízes com características de tubérculos, que são as raízes tuberiformes. Né? Então, começa a ocorrer a formação dessas primeiras raízes, certo? Essa fase ela dura em torno de 70 a 80 dias para se concluir, que é a fase de formação do sistema radicular, onde ela forma as raízes que, de fato, no futuro serão os produtos comerciais. Bom, e qual o cuidado, a atenção que nós temos que ter nessa fase é a disponibilidade de nutrientes, visto que já vai estar surgindo as raízes que, de fato, vão estar aptas a absorver nutrientes, ao contrário das primeiras que são especializadas em absorver água. E um outro cuidado também, é claro, é a disponibilidade hídrica, tá? Que também tem que ser mantida de forma que essas raízes possam estar se mantendo. Então, a segunda fase, que é a formação do sistema radicular, consiste nas folhas verdadeiras são expandidas com o início do processo fotossintético. Então, aquelas primeiras folhas, pequenas folhas emitidas na primeira fase, elas já começam a executar o processo fotossintético. Também ao surgimento de novas raízes absorventes e aumento da capacidade de penetração no solo pelas raízes. São as raízes que, de fato, vão absorver. Essas têm maior capacidade de penetração e de absorção. E o crescimento radicular nessa fase ele é lento, porque ele é mais especializado. A terceira fase, pessoal, podemos chamar a fase dos ramos e folhas. Olha só, o que ocorre principalmente nessa fase? É uma grande atividade vegetativa da planta. E o que vai surgir com predominância nessa fase é a emissão de folhas normais, grandes, e os ramos, que são os caules, né, as bifurcações, isso aí vai variar de acordo com a variedade. Então, eu coloquei aqui folhas permanentes, entre aspas, porque essas folhas aí elas vão permanecer na planta de 60 a 100 dias. Então, ela dura em torno de 12 dias para se formarem, né, formar o seu tamanho completo, e vão permanecer na planta aí durante de 60 a 100 dias. As ramificações também começam a surgir, as ramificações do caule, da planta, porém, como eu falei, essas ramificações dependem da variedade que está sendo cultivada. Essa fase toda dura em torno de 90 dias. E alguma atenção que deve ser tomada é com a fitossanidade, visto que há uma alta produção da parte aérea da planta, então deve-se ter um cuidado, um monitoramento com relação a pragas, a doenças que possam vir a acometer a planta. Embora nós sabemos que a mandioca é uma planta bastante rústica com relação a esse tipo de problema. Então, a terceira fase, que é a de ramos e folhas, nós podemos colocar que ela é a de grande desenvolvimento da parte aérea, incluindo as ramificações. O poste da cultivar e as folhas das plantas chegam à sua expansão máxima. Ocorre o processo de tuberização das raízes, então aí não só está ocorrendo
com prioridade a formação da parte aérea, mas a formação dos tubérculos das raízes ela continua ocorrendo. Aumento do acúmulo da massa seca da parte aérea e das raízes também. A quarta fase, que é a fase do engrossamento de raízes, nós podemos destacar aqui, nessas figuras, né, o engrossamento, o aumento do diâmetro das raízes. Bom, e o que predomina nessa fase é o acúmulo de amido. Então, carboidratos dos ramos, das folhas, eles passam a se direcionar para as raízes na forma de amido, de forma que se acumulem e aumentem o tamanho das raízes. Ocorre também a lignificação dos ramos, também por conta de alguns carboidratos presentes nos ramos também se direcionarem para as raízes para se acumularem na forma de amido. Bom, essa fase ela vai durar em torno aí de 150 dias. Né? Então, ocorre lá, como vocês viram na terceira fase, a predominância da formação da parte aérea, que é a parte fotossintética, fotossinteticamente ativa. Então, com a formação dessa parte aérea, a atividade fotossintética está sendo maior. Consequentemente, né, a produção de carboidratos, de amido também vai ser maior e vai estar acumulando nas raízes a partir da quarta fase. Que nós podemos destacar nessa quarta fase como sendo o engrossamento das raízes de reserva das plantas, o transporte de carboidratos das folhas para as raízes com acúmulo na forma de amido e o aumento do percentual de massa seca nas raízes, coincidindo com a lignificação dos ramos. Okay? E nós temos, para finalizar, a quinta fase, que é a fase de repouso. O que ocorre, pessoal, nessa fase de repouso da mandioca? Olha só, após aquele alta taxa de acúmulo de amido nas raízes que ocorre na quarta fase, ao entrar na quinta fase, nós temos aqui uma grande perda de folha pelas plantas. Isso devido a um sistema de defesa que a planta tem, que geralmente nessa fase ela está entrando umas condições ambientais mais desfavoráveis. Então, é uma forma dela garantir que não se perdam os nutrientes que foram acumulados. Tá? Então, ocorre aí a queda das folhas, né? A senescência dessas folhas, as mais basais, primeiramente, por conta de estar interceptados os raios solares até chegar nelas. Então, elas começam a amarelar e depois caírem. Tá? O amido para as raízes, elas continuam a ser elaborados, transportados e acumulados. Então, não para. É claro que em menor atividade, mas ele continua ocorrendo aí a partir das folhas ainda permanecentes. E o fim da atividade vegetativa. Né? Então, isso já está ocorrendo a queda das folhas, né? A emissão de novas folhas também ela para, ela não existe mais. E essa fase aí de repouso, ela dura até em torno de 60 dias, pessoal. Tá? Então, aí ela vai chegar já no final do primeiro ciclo da cultura, finalizando o primeiro ciclo. Tá, e se essa mandioca não for colhida, ela vai partir para o segundo ciclo, que se inicia com uma nova atividade vegetativa, após esses 60 dias de repouso. Ok? Então, pessoal, essa quinta fase, que é a fase de repouso, ela pode ser colocada como repouso da planta, a diminuição da taxa de emissão foliar, ao mesmo tempo em que se inicia o processo de queda das folhas por senescência, a origem de um novo período de atividade vegetativa e acúmulo de massa seca de raiz. Bom, pessoal, finalizamos esse tema de hoje, que é a fenologia da mandioca, e nós voltamos nos próximos vídeos para tratar de outros assuntos aí relacionados a essa cultura. Obrigado, boa sorte a todos.